Olá, aqui é o professor Piscine. Você demora muito para memorizar os seus estudos? Você fica horas lendo aquele material, estudando, pegando o seu conteúdo e não consegue memorizar? Então assista esse vídeo até o final, porque eu vou passar para você 5 formas de você não esquecer mais o que você está estudando. São várias dicas práticas e rápidas que eu vou passar para você e vão ajudar você a melhorar os seus resultados em provas, concursos, na sua faculdade, seja onde for. Antes de tudo, é importante deixar claro uma coisa: sua memória. Muitas pessoas reclamam, falam, pô, professor, eu não consigo memorizar, tá ruim e tal. Mas o que acontece? Existem 2 grandes problemas. Primeiro, você não está usando a sua memória. Segundo, a sua rotina atrapalha você. Quem trabalha e estuda, ou quem é mais adulto, que é o meu foco aqui do meu projeto, o que acontece? No dia a dia tem várias atividades. Aí cuida da casa, tem o trabalho, tem a família. Tudo isso vai fazendo o quê? Aumentando aí a sua atenção. Ou seja, vai sugando aí do seu cérebro, né? Vou colocar essa palavra, sugando aí parte das energias do seu cérebro. E quando senta para estudar, isso atrapalha, porque você não tem foco. A ansiedade aumenta e o estresse atrapalha. Então, esse é o primeiro ponto. Eu vou passar as dicas para você, mas tenha uma coisa clara. Você tem que ter uma rotina organizada para que você consiga memorizar. O segundo ponto que eu falei é você não usar a sua memória. Muitas pessoas falam que não conseguem memorizar, mas não usam a memória. Ou seja, quando você copia, quando você simplesmente passa um conteúdo do quadro para o seu papel, quando você grava a aula e fica praticamente quase fazendo uma transcrição da aula, tudo isso não faz com que você use a sua memória, porque você passa direto para o papel. E aí chega na hora e você fala, pô, eu escrevi pra caramba e não consegui memorizar. Mas é lógico, você apenas copiou. A escrita é importante, a escrita facilita o seu aprendizado, mas a cópia não. Você precisa anotar. Então essas dicas que eu vou passar para você, você vai usar em conjunto com a sua rotina organizada. Se você não tiver, já tem aqui material aqui embaixo para você acessar no site, já dá uma conferida. E junto com você usando a sua memória sempre. Você não vai depender mais do papel. Então vamos começar. A primeira dica é a mais simples e ela é muito poderosa, que é o seguinte: falar em voz alta. Quando você fala em voz alta, você aciona várias áreas do seu cérebro, porque você envolve a sua voz, você envolve uma postura, você envolve aí uma dedicação para falar algo em voz alta. Mas o que as pessoas fazem de errado? E aqui vem uma dica extra. As pessoas costumam ler as coisas em voz alta. Então ela pega o papel, ela vai lá, blá, 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 blá. Enfim, isso não ajuda na memorização. Você faz o seguinte, você faz o seu estudo, às vezes faz a sua anotação, fecha o seu caderno e fala em voz alta tudo o que você está lembrando. Isso é uma técnica poderosa porque quando você fala em voz alta, você vai forçar a sua memória. É quase como o que eu estou fazendo aqui. Eu acabei de anotar aqui, né? Tem os pontos que eu tenho que falar para vocês e aí eu só vou falando em cima dos pontos que eu tenho. Isso força a minha memória, ajuda o meu aprendizado, ajuda eu a desenvolver essa minha área de estudo, né? Que é a neurociência, a psicologia da aprendizagem. E essa dica você vai usar em conjunto com a última dica que eu vou passar, que também é muito poderosa. Quando você juntar as duas, você vai ter um resultado muito bom na sua prova, no seu concurso ou na sua faculdade, tá? Então, a primeira dica é fale em voz alta, do jeito que eu acabei de ensinar. A segunda dica que você vai usar é muito simples. Você vai sintetizar os conteúdos. Ao invés de copiar um conteúdo inteiro, copiar do livro inteiro, você vai sintetizar aquilo que você está estudando. O que é sintetizar, professor Piscine? Você vai resumir, você vai reduzir. Então, por exemplo, você tem um livro, né? Deixa eu ver se aqui é alguma coisa aqui para colocar. Então, por exemplo, você tem toda essa folha aqui para você estudar. O que você vai fazer, né? Você vê que tem aqui tem um parágrafo enorme com vários pontos. Você vai chegar e vai reduzir tudo isso aqui, cada um desses aqui, em uma pequena frase. Pequena frase, cada um desses aqui. Quando você sintetiza, quando você resume esse conteúdo, você força ali o seu processo de aprendizagem, né? Que é a área de processamento da informação. Quando você usa suas palavras para fazer isso, você força a sua memorização e com isso você aprende com mais qualidade. E facilita também, porque imagina o seguinte, é muito mais fácil lembrar uma lista dessa inteirinha ou você reduzir em pequenas frases e lembrar das frases,
né? Aí você vai falar o seguinte, mas professor Piscine, se eu reduzir, eu vou perder informação importante. Não, você não vai perder. A informação, ela vai sair do papel para a sua memória. Lembra do que eu falei de usar a memória? Sempre vai funcionar assim. Então, sintetize aquilo que você está querendo aprender. Isso funciona principalmente nas disciplinas teóricas, mais de humanas, onde tem bastante conteúdo e você precisa produzir resenhas, resumos, inclusive para provas discursivas. Tá? Aprenda a sintetizar, usando as suas palavras. Junto com sintetizar, vem a próxima dica. A próxima dica é desenhar. Então, antes que você fale assim, professor, eu odeio desenhar, não sei desenhar, calma, que eu não estou falando para você virar o Van Gogh, não estou falando para você virar o Leonardo da Vinci. Não, é para você usar de maneira simples. Você vai fazer um desenho simples daquilo que você está estudando. Quando você usa símbolos, quando você usa imagens, quando você usa cores, você estimula o seu cérebro, você estimula ele a aprender e a memorizar. Então, quando você faz um desenho, você aprende em dobro, porque você usa também a sua imaginação e a sua criatividade. Olha como que as técnicas elas são poderosas quando você usa em conjunto, né? Então, imagine o seguinte, você pega um conteúdo que você sintetiza e logo em seguida você produz uma imagem dele. Eu costumo sempre passar isso para as pessoas que eu acompanho nas minhas turmas de coaching para fazer esse exercício. Sintetiza e produz um pequeno símbolo, imagem colorido para representar aquilo que você está estudando. Isso ajuda na memorização. Porque quando você vai lembrar, você está fazendo a sua prova, você vem lá o conteúdo e fala, poxa, eu estudei isso aqui. Você lembra do seu símbolo, daquele desenho que você fez, pequeno, simples, e aquele desenho vai ajudar você como um gancho para puxar a sua memória. E aí você começa a discorrer, a escrever sobre aquele tema. Por isso que o desenho é muito importante. E vale a pena, mesmo para você que fala assim, professor, eu não gosto de desenhar, é difícil. Vale a pena o esforço. Como eu disse, você não vai pegar seu desenho e falar, olha aqui o que eu fiz. Não, é só para você. Guardadinho aí, para usar na sua memória. E antes que você fale assim, professor, mas eu não vou perder muito tempo fazendo isso? Não, você não vai perder, pelo contrário. Quando você se dedica a fazer algo a mais nos seus estudos, você ganha tempo. Pensa comigo, o que você prefere? Fazer um desenho agora, se dedicar para produzir esse desenho simples junto com a técnica da sintetização que eu acabei de passar e você usar um tempinho a mais. Então, por exemplo, você demorava 20 minutos para estudar, você aumentou para 40 minutos. Você prefere 40 minutos agora ou chegar no dia da sua prova e não lembrar de nada e aí reprovar? E aí só ano que vem. Ou seja, você vai trocar 40 minutos por um ano a mais de estudo? Eu acredito que você não vai fazer isso, né? Então vale a pena você usar as diversas técnicas, principalmente a técnica do desenho. E aí, né, uma vez que você desenha e sintetiza, você pode produzir um grande mapa mental. O mapa mental, ele é basicamente isso, né? Só que você vai ligar as ideias. Essa técnica é muito poderosa do mapa mental porque ela ajuda você não apenas a lembrar de pontos específicos, mas lembrar de ideias que são muito mais complexas. Por quê? Porque você pode produzir, por exemplo, um mapa mental de um livro inteiro. Pega qualquer um desses livros que tem aqui na minha biblioteca, você pode produzir um mapa mental, não só do capítulo, mas do livro inteiro. Por quê? Porque ele se expande em pequenas raízes, né? Eu vou dizer assim que são as pontas, né, do mapa mental, e ali você pode produzindo mais e mais conteúdo, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui de como fazer o mapa mental, porque tem vários conteúdos aí que você pode buscar. Inclusive lá no site estudaremeaprender.com tem aqui embaixo. Então, quando você faz um mapa mental, você estimula a sua criatividade com o desenho que eu acabei de falar, você aumenta o seu processamento da informação com a síntese, porque você vai diminuir em poucas palavras uma informação, né, que eu falei na primeira dica, e ao mesmo tempo você vai criando links aí no seu cérebro, só que jogando para o papel, facilitando a sua memorização. Então, mapas mentais, quando você usa, quando você acostuma, e é preciso acostumar, você consegue memorizar com mais facilidade. O que é importante deixar claro aqui, todas as dicas, principalmente a dos mapas mentais, tem a questão da curva de aprendizagem. Você tem que se acostumar a usar ela na sua rotina. Não é você chegar um dia lá e falar, pô, hoje eu tentei usar mapas mentais, não consegui, professor Piscine, eu não memorizei nada. É lógico que não. Um dia só não vai resolver o seu problema. Então, incorpore ele aos poucos. Faz o seguinte, olha, eu estudo matemática à tarde, português à noite, direito administrativo, sei lá o que for aí. Então você deixa uma matéria e fala, olha, essa matéria eu vou me dedicar aos mapas mentais. Por um mês, vou ver o que vai rolar, se vai me ajudar. Se você gostar, você vai ter uma ferramenta muito poderosa de aprendizagem.
que você pode usar no seu dia a dia de maneira simples e rápida. E quando você faz isso, você facilita inclusive para usar a próxima dica. Porque a próxima dica, lembra que eu falei que tinha a ver com a primeira? Ensine outra pessoa. Quando você ensina outra pessoa, você passa por praticamente todo esse processo que eu acabei de passar para você. Ou seja, você falar em voz alta não é ler, entendeu? Você não está lendo. Eu não estou lendo nada aqui. Está saindo tudo aqui da minha memória, do que eu acabei de estudar. Então, está saindo, né? Eu estou explicando para você, ao mesmo tempo que eu estou processando a informação aqui no meu cérebro, né? Estou jogando para você e lembrando de outras coisas. Tudo isso são feitos através de links na minha memória. O que é link? Né? Uma ligação, né? Uma coisa leva a outra, tá bom? E aí isso vai ajudando eu a memorizar mais. E vai ajudar você também a memorizar mais. Porque com essa técnica você consegue aumentar a sua capacidade de armazenamento de informação, tá? Porque tem isso também. Você consegue memorizar mais coisas quando você ensina. E antes que você fale o seguinte: professor, eu tenho vergonha até de falar, eu falo baixo, como que eu vou ensinar alguém? Calma, você não precisa ser um super professor, não precisa montar uma sala de aula, não precisa nada disso. Você pode pensar que está ensinando alguém. E você pode ficar aí no seu quarto, longe de todo mundo, para você não ficar com vergonha. Ensina. Aprende o conteúdo como se você estivesse ensinando. Se você não gosta de falar, escreve como se estivesse ensinando. Quando eu produzo os artigos lá no site, que tem aqui embaixo, estudareaprender.com, eu fazendo uma propaganda, eu estou ensinando alguém. Pode olhar o artigo lá. Se você vê o artigo, ele é didático, eu vou passando as dicas, ponto a ponto. Quando eu escrevo, eu também estou aprendendo. Então eu uso esses dois recursos, a minha escrita no blog e ao mesmo tempo eu uso os vídeos. E com isso eu aumento a minha capacidade de estudar e fixar um conteúdo. E é isso que eu quero que você faça. Se você sente muita vergonha, você pode gravar um vídeo como esse aqui. Pega seu celular, grava falando, pega ali no seu Instagram mesmo, grava, você ensinando outra pessoa. Não precisa nem assistir. Não precisa nem assistir. Se você assistir, é até melhor porque você pode corrigir alguns pontos. Mas se você não quer assistir, tem até vergonha, só grava. Finge ali que você está falando, vai gravando e pronto, você já vai melhorar a sua memorização. Então, com essas 5 dicas, eu tenho certeza que você vai lembrar de muito mais do que você está estudando. Só para recapitular, primeira dica, você vai falar em voz alta aquilo que você está aprendendo. Segunda dica, você vai sintetizar o conteúdo, resumir o conteúdo em pequenas frases. Terceira dica, você vai criar desenhos, pequenas imagens coloridas que ajudem você a lembrar com mais facilidade. Quarta dica, você vai criar mapas mentais que ajudam na sua memorização. E a quinta dica, você vai ensinar outras pessoas. Com isso, você aprende em dobro. Se você gostou dessa dica, aqui embaixo tem as redes sociais, tem o Instagram, eu respondo dúvidas todos os dias lá. Já segue que eu vou responder sua dúvida. Inclusive agora provavelmente eu já estou respondendo alguma dúvida por lá. Você também tem aqui embaixo o site, tem o kit de organização para aprovação e o curso Academia para Aprovação. Se você está estudando para provas, concursos, faculdade, quer passar naquela prova, já se inscreve aqui embaixo. E se você gostou do vídeo, compartilha com aquele seu amigo que tem muita dificuldade de memorizar. Já clica aqui embaixo, compartilha para ele e fala: fulano, olha esse vídeo aqui do professor passando várias dicas. Então é isso, espero que você tenha gostado, um grande abraço e até mais.